Lord.
Boa noite a todos, amados irmãos e amigos que estão nos assistindo. Este culto que tem como caráter de oração e adoração ao nosso Deus. Aqueles que estão em casa, participem. Desligue tudo o que está fazendo, se desligue, se volte só agora a sua mente para o alto, para a adoração ao nosso Deus. Agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede nesta noite de podermos estar aqui reunidos e unidos para fazer o culto conforme a santa e perfeita vontade do nosso Deus. Quero desejar a todos um bom culto, uma boa noite em nome de Jesus e que possamos estar aqui com o intuito de louvar e engrandecer o nosso Deus. Sabemos que Ele tem cuidado de cada um de nós. Eu peço a todos que estão aqui, que estão em casa, que o pastor Dias vai fazer uma oração iniciando para que tudo corra conforme a santa e perfeita vontade do nosso Deus. Oremos, nosso Deus, querido Pai que está nos céus, estamos mais uma vez aqui, ó Deus, mais uma quarta-feira, dedicando esse momento para o engrandecimento do Seu reino, para o crescimento espiritual dos nossos irmãos, para a sua glória e seu louvor, amém. Porque nós entendemos que o Senhor é o nosso Deus, que nos ama e que deu seu Filho para que nós tivéssemos uma vida eterna. Pai, nós queremos lhe pedir, no nome santo de Jesus, que esse culto seja um culto, ó Deus, voltado para aquelas pessoas que de alguma forma ainda precisam se encontrar espiritualmente. Haja, Deus, na palavra, ajuda os que estão nos escutando para entender qual é a sua santa vontade no que vamos trazer hoje dentro da sua palavra. Seja com cada um que está aqui, ó Deus, abençoa os irmãos. Ajuda os que estão em casa, ó Deus, dá a eles o conforto, Deus, da saúde, do alimento, de tudo que eles necessitam. Nós sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. E essa é a razão maior pelo qual devemos a Ti, ó Deus, a gratidão. Quero, nesta noite, te agradecer por tudo e dizer que estamos muito felizes de estar aqui, ó Pai, para fazer o Teu trabalho. Te peço essa bênção hoje, no nome de Jesus. Amém. Amém. Esqueci de agradecer a Deus mais uma vez. Eu vou agradecer a Ele pela oportunidade e agradecer pela família do irmão Paulo Guarda, que está aqui hoje prestigiando, participando do culto. Fique à vontade. Paulo Guarda pegou. Mas que sabemos que são crentes fiéis da palavra do Senhor e estão aqui com o intuito de adoração ao nosso Deus. Amém? Amém? Graças a Deus por isso. Vamos agora abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6. Nós vamos fazer uma leitura do verso 9 até o verso 11. Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao 13. Creio que todos os que estão aqui, que estão em casa, já abriram suas Bíblias para acompanhar a leitura. Leiamos. Portanto, vos oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém? Amém. Que possamos guardar a porção lida em nossos corações e também assim colocá-la sempre em prática em nossas vidas. Esse é o segredo de ser crente. É ler a palavra, dedicar-se a ela e aplicar a leitura em nossas vidas, para a honra e glória do nosso Deus. Nós vamos ter um momento agora de fazer nossos pedidos de orações. Eu queria começar pela irmã Tuane, né? Fique à vontade,
você vai fazer seus pedidos de orações e assim sucessivamente. Irmã Antônia. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo e eu peço para orar pelas pessoas que estão com coronavírus nesse momento e para as pessoas que ainda não têm a Cristo. É isso. Amém. Beatriz, né? Liga. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu peço que orem pelos que não têm a Cristo, pelos enfermos. Por tudo, é isso. Irmã Roberta. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele está concedendo a mim e a minha família de estarmos aqui. Amém. Devido a tantas coisas que passamos e que ainda estamos passando, né? Eu e minha filha Tori fomos acometidas do Covid, mas graças a Deus estamos bem. E meu pai também foi, Glória a com 89 anos, né? Para mim, para minha família, foi uma vitória. Ele está de alta, está em casa. Amém. E agora está passando por outra etapa, que eu acredito que o Senhor está conosco para nos ajudar a passar Glória a por Deus tudo por isso. isso. Irmão Paulo. Boa noite, irmãos. Eu agradeço a Deus por tudo. Agradeço a Deus pela minha salvação, a salvação da minha família. E o meu pedido de oração é pelo meu sogro, né? Que ele ainda está passando por isso, ainda está doente. Então eu peço só isso. E por todos os irmãos que estão enfermos, os irmãos que estão desempregados também, por causa dessa pandemia, né? Infelizmente, muita gente desempregada. É isso que eu peço. Elisama. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida. Agradeço a Deus porque Ele tem sido muito bom para conosco, né? Tem nos livrado Amém. a cada momento, a cada instante da nossa vida. E agradeço a Deus porque hoje meu filho Alan está aniversariando. Amém. Mas Está foi fazendo uma 30 anos. E eu sou feliz porque foi um filho que a gente orou muito e pediu a Deus. E Deus nos deu. Então eu agradeço muito por Alan estar conosco, né? E por ele ser um filho fiel na palavra do Senhor. Eu só tenho que agradecer. Amém. Pastor Deus está com a oportunidade. Eu não posso deixar de agradecer a Deus, porque seria até um pecado deixar de agradecer com tanta coisa que Deus faz com a gente. Mas eu quero agradecer a Deus por essa família. Vocês é uma família que eu sinto prazer de ser pastor de vocês. Amém. Vocês não me dão problema, não trazem problema para a igreja, dá testemunho, estão na igreja, está sempre envolvido com os trabalhos na quarta, quando o irmão pode, sempre que trabalha à noite, está lá com a família, contribui com a igreja, dá testemunho de crente. Muito bom, Deus abençoe vocês e eu quero agradecer a Deus por vocês pertencerem à Igreja Batista Bíblica Jaboatão. Eu também quero agradecer a Deus porque eu venho há uns dias com arritmia muito forte. Eu tenho um problema de arritmia. Já fui para o médico umas 10 vezes, já fiz todo tipo de exame. E a médica sempre dizendo, não, o senhor não tem nada, o senhor não tem nada. E eu sinto, às vezes eu fico até sem fôlego, uma batida fora do lugar. E quando foi a semana passada, começou, não, já faz uns 20 dias. Começou acelerando meu coração, acelerando. E deixou de ser aquela coisa esporádica, para ser um dia sim, 2 dias, lá na frente, não, passou a ser todo dia. E direto, às vezes pegava de manhã até de noite. E eu estava apavorado, né? Apavorado porque deixa você até sem fôlego, muitas vezes. Eu disse, sério que eu vou morrer? Aí eu já conheço o meu problema, né? Ele fica assim, insistindo ali. Chegou um ponto que eu me sentei e disse, meu Deus, eu queria que o Senhor tirasse isso de mim. Eu preciso trabalhar, eu preciso dar continuidade à igreja, eu preciso fazer o que tem que ser feito. Gostaria que o Senhor me ajudasse, tirasse isso que está me incomodando. Se o Senhor quiser me levar, Deus, tudo bem, mas enquanto eu estiver aqui, eu preciso ter saúde para trabalhar. Porque se eu parar, fica difícil para a igreja, fica difícil para a família. Irmãos, acreditem, sumiu.
Amém. Já estou mais ou menos com 20 dias, não tive mais. Eu quero agradecer a esse Deus maravilhoso que está sempre presente na nossa vida. Nas horas que a gente está precisando dele, na hora que a gente está em um aperto, uma situação, ele diz, eu estou aqui. Amém. Quero agradecer a meu Deus, muito. Já fez muitas coisas por mim. E essa é mais uma que aconteceu. Quero pedir pela igreja, quero pedir que os irmãos orem pelo culto que vai começar no dia 19. Nós estamos aí na iminência de fazer o culto e ainda temos alguns probleminhas que precisam serem resolvidos. E eu quero que os irmãos orem para que Deus possa agilizar e fazer com que tudo concorra para o bem do culto que vai acontecer. Irmão Joelson. Boa noite aos irmãos. Eu agradeço a Deus por estar aqui nessa noite e gostaria que os irmãos orassem a favor da minha família, a favor de todos os irmãos que estão enfermos, né? A gente sabe que está em casa doente, os que estão desempregados, né? Eu agradeço a Deus por ter chegado a tempo e esse quarto viagem, né? E cheguei em cima da mas cheguei. Eu tenho que agradecer a Deus. Amém. O irmão Joab também tem algum pedido a fazer. Ele está sempre atrás dos bastidores, mas é um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, onde fazemos nossas petições. O irmão Joab também está com a oportunidade de fazer seus pedidos. Agradeço a Deus pelas bênçãos que Ele tem concedido a mim e a minha família. E peço oração pelo retorno que a igreja vai ter no dia 19. Peço que os irmãos orem, porque com certeza o inimigo ele vai trabalhar para que a igreja, não só a nossa, mas outras igrejas e todas as igrejas, elas possam fechar as portas. Aliás, esse sempre foi o trabalho dele, que é lutar contra o Senhor. Então que a gente possa orar para que nós possamos caminhar rumo a um culto, portas abertas, sem nenhum problema. Amém. Beatriz. Agradeço a Deus por tudo e peço oração pela vinda agora da igreja, né? Que tudo dê certo e a gente possa seguir em frente. Amém. Eu também sou filho de Deus, vou também fazer meus pedidos de orações. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela sua graça e a sua rica misericórdia, não só na minha vida, como na vida de todos os irmãos da igreja. Agradecer a Ele porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Eu quero agradecer pela oportunidade que Ele nos concede nesta noite de estar aqui prestando culto a Ele e de cada irmão que está podendo também participar, assistindo esse culto. Que Deus abençoe cada um em particular. Vamos pedir mais uma vez pelo retorno da igreja. Eu sei que tem pessoas que faz tempo, está com saudade de vir, tem aquela inscrição com a irmã Magali. Tenha paciência, se você não veio para o primeiro culto que vai acontecer, você vai vir para o segundo, mas que possamos estar com só o pensamento de fazer a obra do Senhor. Temos que fazer isso, fazer a obra do Senhor. Agradeço a Deus pela minha saúde, pela saúde da minha esposa, das minhas filhas. Eu quero pedir também pela minha sogra, Fátima. Tivemos a oportunidade de estar na casa dela, eu, o pastor Elias e a irmã Elisama. O pastor teve a oportunidade que Deus concedeu a ele de falar da grandeza do Senhor. Que aquele coração duro possa ser quebrantado e que ela venha fazer uma decisão ao lado do Senhor para a honra e glória do nosso Deus. São esses meus pedidos e eu só quero agradecer. Vamos assim baixar nossas cabeças, fechar nossos olhos. Eu sei que os irmãos também fizeram pedido em casa. Eu não escutei, mas Deus sabe todas as coisas. E vamos assim estar orando pelos todos os pedidos. Fechando os olhos e oremos. Santo e eterno Deus, Pai maravilhoso que habita no mais altos céus, sabemos que Tu sabes todas as coisas, Senhor. Mesmo sem a gente pedir, Tu conheces e sonda nossos corações. Tu conheces o nosso deitar e o nosso levantar. Tu sabes todas as coisas. Mas aqui foi feito alguns pedidos, Senhor, e diante do Teu trono da graça, e colocamos diante de Ti, e conforme a Tua santa e perfeita vontade, nos assiste, nos concede conforme a Tua vontade, Senhor. Se esses que foram feitos aqui
pelos amados irmãos que se encontram em casa, pelos aqueles que estão desempregados, que pediram uma oportunidade de emprego, por aqueles que estão, Senhor, se recuperando dessa doença, pelos aqueles que não pegaram e não querem pegar, que o Senhor possa livrar com a sua mão poderosa, porque só o Senhor pode fazer isso. Obrigado, Pai Santo, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o único Deus que temos e em Ti confiamos. Obrigado por tudo, recebe essa oração em nome de Teu Filho Jesus amado. Amém. Amém. Vou passar a palavra ao pastor Adis, onde ele está com a oportunidade de fazer, de trazer a mensagem do Senhor. Nessa noite nós queremos trazer uma palavra para cada irmão que está em casa, para os irmãos que estão aqui. Nós somos como celular. Precisamos sempre estar carregando a bateria. A gente pode ter um celular novinho, mas se não tiver bateria, não serve para nada. A mesma coisa é o crente. Você pode ser um excelente cristão, mas se a sua bateria estiver descarregada, aí você não fica com vontade de orar, não fica com vontade de cantar, aí não fica com vontade de ler a Bíblia, fica de mau humor. A gente precisa, como cristão, estar sempre carregando a nossa bateria. E o carregador é a igreja, é as mensagens, são os cultos, é a amizade entre irmãos. Graças a Deus que estamos voltando, né? Amém. Graças a Deus. Estou feliz porque é tanta gente querendo participar do culto, dando os nomes, telefonando. E isso mostra que nós temos uma boa igreja interessada nas coisas espirituais. Mas nessa noite eu quero falar a respeito de uma situação em que muitas vezes nós não nos damos conta. É a questão da oração. Eu gostaria que pudéssemos abrir nossas Bíblias e ler em Mateus capítulo 7, no versículo 7 e 8. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. O nosso Senhor Jesus Cristo está aqui falando para uma multidão, no Sermão da Montanha. Diz os grandes escritores e grandes homens conhecedores da palavra que Cristo deu esse sermão num domingo de manhã. Chega no local e começa a fazer aquele sermão. Segundo informações, eram 7 horas da manhã, já estava ali muita gente esperando por Jesus para ele falar. Segundo informações, Cristo pregou esse sermão quase 4 horas, de 7 às 11. Não temos assim uma informação mais precisa, mas pelo menos historicamente falando, Cristo estava precisando de trazer uma mensagem para aquele povo, que eles eram denominados de filhos de Deus, eram denominados de judeus, povo de Deus, filho da promessa. No entanto, era um povo que deixava muito a desejar pela prática da vida. É aquela coisa que a gente tem irmãos que são crentes, dizem, eu sou crente, aceitei Jesus, sou um salvo, mas no dia a dia, eles não demonstram, na verdade, que são crentes. Não demonstram uma atitude de pessoas transformadas. Então, muitas vezes nós somos obrigados, como pastores de igreja, pregar mais para a igreja do que pregar para fora. Para arrumar, para trazer a consciência, o compromisso, se a pessoa foi transformada ou não foi transformada. Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo está falando para uma multidão, entre eles, seus discípulos, a respeito de como devemos viver nesse mundo. Ele diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois aquele que pede,
O que é que acontece? Recebe. Recebe. O que busca, Encontra. e o que bate. Abre-se. É muito bom a gente ler isso, porque reativa a nossa fé, a nossa posição de filho, mas tem algumas coisas que nós precisamos aprender aqui. É interessante que eu passei a minha vida toda, uma boa parte da minha vida, eu quero dizer, ensinando esses versículos à igreja, a irmãos e até para mim mesmo. Que se eu insistisse na oração, se eu fosse um homem de oração que estivesse ali pedindo, clamando a Deus, e eu ensinava, e tinha para mim que Deus retornaria para mim, como diz aqui esses 2 versos. Mas nós precisamos aprender aqui que não é bem por aí. Eu comecei a aprender essas coisas quando eu comecei a ler o Sermão do Monte. É um livro de 300 folhas, do Martin Lloyd-Jones, um dos maiores pregadores de todos os tempos. E ele escreve coisas impressionantes. Aqui o texto bíblico quer nos mostrar uma situação que estava acontecendo. Porque se fosse dessa forma, então entraríamos em contradição. Lá em Tiago diz, pedis e não recebes, porque pedis mal. Aí aqui diz, pedi que vai dar, que Deus vai abrir a porta. Peraí, como é que é essa situação? Se eu pedir, de fé mesmo, vai acontecer? Como é que é isso aí? Então a gente começa a entender algumas coisas na Bíblia e precisamos chegar a uma conclusão. O que Cristo quer nos ensinar com esse Sermão do Monte, quando ele diz, pedi e dá-se-vos-á, buscais e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, pois aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E ele faz até promessas aqui, no versículo 9. Qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe, o homem que pedindo-lhe pão o filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dá uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os ensinamentos dos profetas. Muito bem. Por que Jesus falou isso? Jesus acaba de tecer um sermão, e os versos anteriores de ele está falando do juízo de Deus. O juízo pertence a Deus. Então ele fala que não devemos julgar para não sermos julgados. Isso era o que estava acontecendo na época, havia muito julgamento, as pessoas estavam sempre xingando um ao outro, a situação não era boa, e eles ficavam apavorados com isso, e Cristo diz aqui, olha gente, vocês precisam orar muito para que Deus possa mudar a situação. Que situação? Eu posso entender aqui que Deus quer abençoar aqueles que têm dificuldade com o ego. Essa é a lição. Você já notou que tem gente que tem dificuldade de pedir perdão? Você já notou que tem gente que tem dificuldade de perdoar? Já pensou que tem gente que tem o temperamento muito forte e para dar a resposta já está na ponta da língua? Você já notou quanto é difícil ser cristão? Você já notou como é difícil viver uma vida com alguém que faz contra você, você tem que perdoar? Você já pensou quanto é difícil que alguém bater numa face e você dar outra? Você já notou como é difícil amar os inimigos? Esse era o ensinamento de Jesus. E nós, como seres humanos, temos um problema seríssimo. Nós somos seres decaídos, a Bíblia nos mostra isso, e Paulo diz, miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço,
mas o mal que eu não faço, que eu não quero, esse é o que eu termino fazendo. Esse é o ser humano. Esse é o ser decaído, mesmo como cristão. Nós temos problema nessa área, sim, de perdoar, de julgar. A gente está sempre apontando o dedo para as outras pessoas. E aí Cristo quer nos abençoar. Como? Fazer com que a gente possa estar bem com o nosso próximo. É por isso que existe a lei áurea aqui. Portanto, tudo que quereis que os homens vos façam, faça com ele antes. Porque Jesus estava fundando uma igreja, e aí ele queria que os membros da igreja fossem bênção para a igreja, estivesse sempre pronto a perdoar, estivesse sempre pronto para fazer o bem ao outro, sempre desse o troco pela bondade e pela misericórdia. Então é por isso que ele existe lá no começo do sermão as sete bem-aventuranças. Os humildes. Você notou que é difícil ser humilde? Uma das coisas mais difíceis é ser humilde. Está lá escrito. Bem-aventurado que tem sede e fome de justiça. A gente quer fazer justiça. Bem-aventurados os pacificadores, aquele que foge de contenda, de confusão. Bem-aventurado, você já notou que tipo de igreja Cristo queria fundar aqui na terra? Mas ele percebe que a gente tem dificuldade como ser humano, como ser decaído, como pecador. Ele sabe disso. Aí ele manda que a gente ore a Deus, bata, busque, procure, ore com veemência. Não é uma oraçãozinha não, é pedir mesmo a Deus. Quando ele diz bater aqui, ele está dizendo, olha, não é qualquer oraçãozinha que Deus vai escutar não. Tem que ser de coração, tem que ser lá de dentro, profundamente o que você está sentindo. Havia uma dificuldade do judeu perdoar o samaritano. Havia uma dificuldade dos judeus encarar os soldados romanos. Havia uma dificuldade muito grande dos judeus abrir a porta para um publicano, aquele que cobrava imposto para Roma e roubava os judeus. Eles viviam com o coração magoado, cheio de ódio, cheio de raiva, só acusando. E Cristo sabia que isso estava lá no fundo do coração e não tinha como resolver. Você já viu uma pessoa com raiz de amargura? Raiz de amargura é uma coisa triste. Eu conversando com uma senhora, ela estava com muita raiva de uma outra senhora. Nós que somos pastores aconselhamos muitas pessoas. Sempre vem pessoas até descrentes conversar com a gente. E aquela senhora disse, pastor, aquela mulher fez uma coisa com a minha filha que ela não devia fazer. E ela me contou uma história. E eu falei para ela, a senhora deve fazer sim. Eu comecei mostrando. Ah, pastor, ela vai me pagar. Você já notou? Já percebeu como são as pessoas? É natural até, porque o ser humano é um ser decaído. A gente quer sempre dar o troco. A gente quer pagar com o que a gente recebeu. Quando Cristo tece uma mensagem aqui, dizendo, olha, peça a Deus, ore com veemência, porque você não pode mudar não. Nem você mesmo você pode se mudar. Olha a lição aqui. Se você tem um problema seríssimo de ego, alguém te machucou, está lá você, né? Cabeça baixa, coração fechado, você quer perdoar, você é um crente, você é uma pessoa que sabe da verdade, mas não abre o coração, não dilata, está lá fechado e você não sabe o que fazer. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Eu odeio, eu tenho raiva, eu não quero, mas eu não domino isso que está dentro de mim. Esse tipo de coisa, Cristo disse, olha, Deus está com muita vontade que você tenha paz com seu irmão, que você esteja de bem com todas as pessoas. Como resolver isso? Ele disse, vai orar. E quando você for orar, peça a Deus de todo o seu coração, para que Deus acalme o seu coração, que tire essa raiva, que tire esse ódio, que tire essa rixa,
que tire essa acusação. Porque Deus sabe que você não pode. Era o que acontecia com o judeu. Cristo tece aqui um sermão e diz para ele: olha, vocês precisam perdoar, mas eu sei que vocês não conseguem. Então vamos fazer o seguinte: vamos pedir a Deus, mas vamos pedir de verdade. Porque quem bate, se abre. Quem busca, encontra. Ele está garantindo aqui nesse texto bíblico, uma garantia de que Deus resolve o problema. Não interessa de quem seja, não importa qual seja a pessoa. Se você quer perdoar alguém, se você quer estar de bem com a comunidade, se você tem um problema com seu vizinho, se você tem um problema na família, você não resolve, fulano não resolve, pastor não resolve, oração de irmão não resolve, sabe o que resolve? Se quebre. Vá lá para o chão, se ajoelhe, abra o seu coração e diga para ele: Senhor, eu não consigo perdoar. É isso que Cristo está falando aqui. Nada mais, nada menos de que alguém que precisa mudar, alguém que precisa quebrar-se. Eu aprendo aqui com Jesus Cristo que as pessoas precisam mudar, mas muitas não conseguem mudar. Mas Deus quer que você mude. Para quê? Para que haja paz no meio da comunidade cristã. Você já pensou? Um crente dentro da igreja odiando o outro? Aí entra o irmão que você está com raiva, ou ele está com raiva de você. O que é que acontece? Você para de cantar. O ser humano é assim. E não tem ninguém melhor do que outro. É por isso que a Bíblia diz: olha, que você que está de pé, não acusa ninguém, que você pode cair também. Porque somos seres humanos, sujeitos ao pecado. Nós precisamos realmente entender o que Cristo está querendo falar aqui. Uma das piores coisas que o ser humano tem se chama ego. Ego. Isso é qualquer um, é eu, é você, é Paulo, não tem quem, todos nós somos assim. O problema de ego é seríssimo, gente. Eu aprendo aqui que Jesus está falando no verso 6: não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. O que Cristo quer falar aqui, gente? Cristo introduz um versículo aqui que tem muito a ver com o que ele falou antes e o que está falando depois. Quem são os porcos aqui? Quem são os cães aqui? A Bíblia nos mostra claramente, irmão, que os cães são aqueles que resistem à palavra de Deus. Se abrirmos as nossas Bíblias em 1 Pedro 2,22, a gente vai encontrar um registro que o apóstolo faz aqui em relação a pessoas que não conseguem mudar. E por que eles não conseguem mudar? Por causa do ego, por causa da situação que eles vivem, por causa da religiosidade. É difícil. Ele diz aqui no capítulo 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 22. Mas antes do 22, vamos colocar aqui o versículo 20. Ele diz: se depois de ter escapado das corrupções do mundo, 2 Pedro capítulo 2, versículo 20. Se depois de ter escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos. A palavra vencido quer dizer resistir à palavra de Deus, não dar atenção à palavra de Deus, não obedecer à palavra de Deus, ele foi vencido pelo mal. Diz, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. O último estado é o atual dele.
certo? Porque hoje ele sabe toda a verdade e continua com o coração fechado. Versículo 21 diz assim: melhor seria que não tivesse conhecido o caminho da verdade, do que conhecendo se desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se outra vez na lama. Aqui há um registro. Quem são os porcos? Quem são os cães que Jesus Cristo? Não lancei as minhas pérolas aos porcos. Jesus Cristo está chamando a atenção do judeu para que eles não tivessem sido assemelhados com os porcos e com os cães, resistindo à palavra de Deus. Cristo está falando aqui no capítulo 7 de Mateus, voltamos aqui, que aqueles homens que estavam ali presentes, eles tinham muita coisa que tinha a ver com porcos e com cão. Cães aqui são aqueles que resistem à palavra. Por isso que em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, a relação que ele faz dos perdidos que não entram no reino de Deus, ele fica de fora, ele diz: ficarão de fora os cães. É o primeiro da lista que ele coloca. Os cães aqui não é cachorro, mas dá a ideia de uma filosofia de cachorro. O que é que ele quer dizer? Ele quer dar uma lição baseada na vida de um cachorro. O que é que cachorro gosta de fazer? Comer vômito. Muitas vezes tem pessoas que aceitam o evangelho, recebem a palavra, conhecem a verdade, vai para uma igreja, e quando ele chega dentro da igreja, ele vomita tudo aquilo que ele achava que era ruim, que estava fazendo mal a ele. E ele se torna aquela pessoa limpinha, santinha dentro da igreja. Depois ele volta para o mundo. É como se ele estivesse comendo o que ele vomitou. É por isso que ela chama dele de cão. Entendeu? E a primeiro da lista dos que ficam fora do reino de Deus, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os homicidas. Ele faz uma relação lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Cristo aqui faz menção também: não dê as coisas santas aos porcos, as pérolas, nem dê também aos cães as coisas santas. Cristo está repudiando aqui algum judeu que está ali, ouvindo a palavra, e está dizendo que nada, rapaz, sabe nada não, esse camarada aí está falando demais, sabe? Está dando ouvido, está repudiando, não está aceitando. Aquelas pessoas que estavam aqui, que Cristo estava ensinando, tinham o coração fechado. Cristo está dizendo aqui: não julguei para não ser julgado. Que nada, rapaz. Ele está pensando que ele é o quê? Tem muita gente hoje vivendo dentro das igrejas assim. O pastor não pode dar um conselho que o pastor agora quer ser o mais santo. Um irmão chega, chegou o santarrão. Gente, se é repudiar, são pessoas que estão olhando a palavra de Deus como se fosse do homem. Ele diz: cuidado com isso. Isso é ego. Seu ego está tão alto, está tão forte, você está tão soberbo que você não quer receber a palavra de Deus. Jesus está falando aqui: olha, gente, cuidado aí. E cuidado mesmo, porque pelo menos que a Bíblia fala aqui de cão e porcos, ficam fora do reino. Se você tem o ego lá em cima, se você não aceita a verdade, se você bate de frente com o pastor da igreja, se você não aceita o que ele prega, cuidado. Você precisa orar. Você precisa entrar no seu quarto. Você precisa pedir a Deus, para Deus quebrar essa vaidade, esse ego seu, essa coisa que está lhe atormentando, está deixando você fora do reino. Talvez até precise se converter. Cuidado com isso, porque o nosso ego, gente, é um problema seríssimo. Muita gente está indo para o inferno por causa do problema do ego. Uma época dessa eu fui falar com um cidadão e eu achei uma pessoa muito educada, né? Fui falar com ele,
Fui rindo, porque ele sempre passava por mim. Oi, pastor, tudo bem? Tudo bem. Aí passava outra semana, pastor, tudo bem, como é que está o senhor? Vai bem. Senti o desejo de pregar o evangelho para ele. Quando ele veio, eu disse, vai ser agora. Quando ele passou, aí eu fui lá e disse, seu fulano, quero falar com o senhor. Pois não, pastor, diga lá. Eu tenho uma vontade tão grande de falar da palavra de Deus para o senhor. Eu queria lhe falar da palavra de Deus. Ele disse, eu já tenho minha religião, pastor. Eu não preciso ser crente. Você entendeu? O ego se acha melhor. Não quer nem ouvir, nem oportunidade dá para ouvir. Pessoas assim precisam quebrar isso. E ele não consegue muitas vezes. Está lá arraigado, fechado. A pessoa é o dono da verdade, é a dona da verdade. Se acha melhor do que os outros. Cristo disse, isso é um problema sério. Ele estava falando que o judeu era assim. E hoje não é diferente também. Se você tem um problema na sua vida, meu irmão, se você quer quebrar isso aí, se você quer esfarelar isso aí, quer arrebentar isso aí, você precisa orar. É a única coisa que dá jeito. Cristo disse, entra no teu quarto, bata. Ele repete, aquele que pede, recebe. Quando ele insiste que bate, 2, 3 vezes ele fala no texto, ele está falando, olha, insista, porque Deus vai resolver o seu problema. Nós precisamos disso, como seres humanos, como seres decaídos, orar, pedir a Deus com veemência. Ele está escutando. E Jesus Cristo afirmou categoricamente, qual é o pai que o filho chegando e pede pão, ele dá uma pedra? Qual é o pai que o filho chegando pede um pedaço de carne e o pai dá uma cobra? Aí Cristo diz, vocês que sois maus, sabei dar coisas boas aos vossos filhos, imagina o vosso pai que está no céu. É só pedir. É só pedir. Aí no versículo 12, ele diz, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também. Esta é a lei e os ensinamentos dos profetas. Estava na lei dos profetas. Nós precisamos, irmãos, muitas vezes, quando o nosso ego se sobressai, seja em qualquer lugar, dentro de casa, às vezes uma briga entre o casal, um deles não quer abrir, se fecha lá, só fala se ele falar, nada, rapaz, ele vai ver o que é que eu vou fazer, é um filho, é um esposo durão, gente, isso não resolve nada. Cuidado, vai lá, Deus, me muda, Senhor, me transforma, Senhor, me ajuda, que eu tenho um marido ruim. Eu sou ruim, Senhor, eu não vou para o céu porque eu sou bom, é porque o Senhor é o Salvador, mas tem coisa que eu não consigo. Aquilo que você não consegue, Deus vai lhe ajudar. Que Deus possa nos conceder nessa noite essa visão espiritual, para que aqueles probleminhas que estão afetando a sua vida, meu irmão, seja resolvido. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa continuar abençoando o pastor Dias e através dele, ele usá-lo para assim estar falando da sua palavra. Que Deus nos ajude a entender cada dia mais a palavra do Senhor. Eu quero dizer aos amados irmãos que nas quarta-feira, pela manhã, o pastor Dias, eu e a irmã Magali e alguns irmãos da diretoria está presente na igreja, tanto na quarta-feira como nos domingos de manhã. Os irmãos que tiverem seus dízimos de oferta, quiser deixar lá, aí você vai lá e a igreja está aberta. Quem não puder ir, fala com o pastor Dias, ou eu, ou o pastor Dias, se ele mandar, aí a gente vai lá e pega a sua oferta, se você não está com impossibilidade de sair de casa. E eu quero também agradecer aos amados irmãos que têm contribuído com a cesta básica. Aquela contribuição que vem fazendo, que continue fazendo, que temos ajudado
muitas pessoas através das suas ofertas. Muitas pessoas têm sido contempladas através das cestas básicas. Aquelas pessoas que estão precisando têm me procurado e, graças a Deus, tanto a mim como ao irmão Severino, e nós temos alcançado um bom número, graças a Deus. Agradeço a Deus pela vida de cada irmão, aqueles que têm doado, têm orado por esse trabalho, por esse projeto. Que Deus continue nos abençoando cada dia mais. Tem alguns agradecimentos também aqui. A irmã Magali pede para continuar orando pela nossa nação, pelo nosso presidente e também por toda a igreja. A Aline agradece pela família e por todos da família. E aqueles que ainda não têm Cristo, que possa assim estar entregando sua vida a Cristo, pelos enfermos. A irmã Lindinalva pede pelos enfermos, pelos desempregados e por todas as famílias. Agradece também por tudo que Deus tem feito na vida dela. A irmã Alessandra agradece pelo pai que teve alta e está em casa. Ele não teve Covid-19. Deus tem cuidado de cada um de nós. Agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de hoje estarmos aqui agradecidos, prestando este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, escutando a mensagem, que Deus possa, de uma maneira toda especial, tocar no seu coração e que você possa saber disso. Você tem um Deus que você pode entrar no seu quarto, baixar-se, ajoelhar, se humilhar e pedir. A palavra de Deus diz: bater, bater e vai se abrir. Temos que fazer isso, irmão. Orar, e Deus tem nos abençoado. Agora, toda oração nossa, ela é ouvida e ela sempre tem resposta. Ela pode ser um sim e ela também pode ser um não. Nem tudo que eu pedi para o meu pai, ele pôde me dar. E teve hora que ele disse não, mas eu tive resposta. Nós temos que saber que tudo é no tempo do nosso Deus. E tudo é conforme a santa e perfeita vontade do nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar. Agora vamos encerrar cantando, né, jovem? Deus é tão bom. Deus é tão bom. Oh, glória. Amém. Aleluia.
agradecer os irmãos que estiveram conosco durante esse período. Que Deus abençoe cada um e que nós possamos tirar lições nessa noite do que foi falado. Deus quer que você esteja em paz com os outros. Deus quer que você seja um crente de marca maior. Ele quer que você seja aquele que faz diferença no mundo, que faz diferença onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda. A Bíblia diz que nós precisamos olhar para as pessoas como nossos irmãos. Vamos, irmãos, a partir de hoje, mudar algumas coisas que têm atrapalhado a vida espiritual. Vamos desejar às pessoas as coisas boas. Vamos fazer com as pessoas aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem conosco. Essa é a lei áurea. A Bíblia diz que Deus quer uma igreja cheia de amor, misericórdia. Nós estamos sempre caindo em alguma coisa, errando. Nós somos assim, seres humanos pecadores. Mas graças ao nosso bondoso Deus, que Ele conhece as nossas dificuldades, está pronto para nos ajudar. Que Deus abençoe a todos. Quero dar um abraço em todos os irmãos que estão escutando e que no próximo domingo nós estaremos, domingo de manhã na igreja e domingo à noite nós estaremos fazendo o culto. Tudo indica, não sei, mas estão trabalhando aí os jovens que trabalham na música para que domingo a gente possa fazer o culto na igreja, né, Gelson? Achamos que já chegamos lá, já nos aperfeiçoamos a ponto de fazer na igreja. Mas vamos deixar isso com Deus, ok? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Alguém quer falar? Alguém quer dar um tchau aí?